Capítulo 1255. Despojos de guerra, parte 1. O que é aquilo? Davi perguntou enquanto apontava para a figura colossal de Lith e seu exército que limpava Colga a cada passo que davam. Orpal havia caído de joelhos, arrancando os cabelos da inveja, até que Night conseguiu recuperar o controle de seu corpo e fazê-lo voltar a dormir. Uma sombra do que pode acontecer. Baba Yaga suspirou enquanto pensava em sua forma proto-guardiã há muito perdida. Pela primeira vez em séculos, ela adivinhou sua escolha. Se esse é o poder que Lith exerce sozinho, o que será dele quando obtiver a verdadeira bênção de Mogar e compartilhá-la com sua torre? Enquanto isso, a maré da batalha em Colga se aproximava do ponto crítico. O exército desperto encontrou e destruiu as matrizes necessárias para realizar os rituais diários e os campos de reprodução escondidos sob o departamento da tocha de luz. Tista chorou enquanto arrancava a cabeça de Calha para acabar com seu sofrimento. Os prisioneiros pertenciam a todas as raças e eram em sua maioria mulheres, mantidas por sua capacidade de criar novas vidas. Não restava mente suficiente para sentir qualquer dor durante seus momentos finais, nem para proteger suas barrigas crescentes. Sem as matrizes e a fábrica de carne, Colga já estava morto. Além disso, a cada Colgan que Lith caía, o sol proibido ficava mais fraco e Ikra ficava mais desesperado. A torre estava a segundos de desmoronar e as mãos de Menadion continuavam perdendo domínio sobre o geyser para solos a cada segundo que passava. Ikra se amaldiçoou por nunca ter se preparado para o cenário em que encontraria alguém não afetado pelo sol proibido. Solos era mais forte, mais rápido, e a velocidade de lançamento dela superava a dele. Ao combinar magia verdadeira e falsa, ela tinha 2 feitiços prontos no mesmo tempo que ele precisava para preparar um. Sejam eles de nível 5 ou de nível Nova, Solo sempre os enfrentava com o dobro do poder, transformando os esforços de Ikra em uma perda de tempo. Sem outra escolha, o rei de Colga recorreu à sua arma final. As mãos de Menadion eram uma ferramenta que o primeiro forjador concedeu a seu discípulo para dar a Colga o mesmo grau de controle sobre um geyser de mana que ela tinha graças à sua torre. Isso permitiu que Ikra dominasse artefatos poderosos, alimentasse suas matrizes e também ajudasse qualquer pessoa que ele quisesse a despertar. As mãos deram-lhe um domínio tão fino sobre a energia mundial que ele foi capaz de fazê-la penetrar dentro de um corpo e criar um fluxo de mana. Tal poder nunca foi concebido como um ataque, mas Ikra esperava que funcionasse mesmo assim. Em teoria, ao inundar um desperto com muita energia mundial, posso forçar seu núcleo a explodir. Há um limite de poder que até mesmo um núcleo violeta pode exercer. Na pior das hipóteses, ainda deve causar tanta dor a ela que sua construção irá desmoronar, ele pensou. Ikra concentrou todo o poder que acumulou ao longo do tempo para expandir as fronteiras de Colga e fez com que ele explodisse dentro do corpo de Solos, inundando com mais energia do que até mesmo uma pessoa de núcleo branco poderia suportar. Solos cerrou os dentes de dor, já que a fusão com a escuridão era inútil contra esse tipo de dano. Seu corpo começou a brilhar enquanto seu núcleo não conseguia lidar com tanto poder de uma só vez. Ikra sorriu de alegria quando a pele de Opin queimou e seus vasos sanguíneos estouraram. Então, o súbito influxo de energia mundial permitiu que seu núcleo de poder se manifestasse e transformasse o ataque em alimento. Mau movimento. Solos disse ao sentir que havia se tornado mais que humana. O poder fluido em suas veias deu-lhe confiança para enfrentar Loshira Silverwing, quanto mais derrotar um parasita imundo. Ikra tentou parar a energia mundial, mas não conseguiu. Seu último esforço abriu um canal entre as mãos e a torre que permitiu que Solos assumisse não apenas o geyser, mas até mesmo o artefato. Sem o campo de energia gerado pelas mãos, a torre desmoronou como um castelo de areia. O olho de Colga caiu no chão e Solos imediatamente o moveu em sua dimensão de bolso. Sua mudança não veio da ganância de Lith, ou pelo menos não completamente, já que esse era seu plano desde o início. Sem o cristal branco, o ritual da magia proibida perdeu estabilidade e pôs fim à batalha.
As matrizes que protegiam e abasteciam a cidade desapareceram, os carros voadores caíram no chão e o sol proibido desmoronou lentamente. O delicado equilíbrio entre luz e escuridão necessário para funcionar não poderia ser sustentado sem o olho de Kolga. O fluxo de energia curativa se transformou em magia de decadência, encurtando a vida dos Kolgans em vez de prolongá-la. Por mais que eu adorasse ver você sofrer, não tenho tempo a perder e não vou embora até ter certeza de que você está morto. Solos bateu 2 vezes na cabeça e no coração de Ikra com pingentes de gelo, matando na hora. Somente depois que a impressão nas mãos desapareceu ela as guardou dentro de sua dimensão de bolso. Estou usando uma torre de dobra para sair de Kolga, ela disse a Lita através do link mental. Mal posso esperar que meu corpo desapareça e você não pode explicar minha presença. Vejo você em casa. Solos conjurou um espelho de gelo para olhar seu rosto real uma última vez antes de voltar para a reguia. Quanto a Lit, com o sol proibido enlouquecido, os demônios das trevas que compunham seu corpo sofreram tanto quanto qualquer outro Kolgan. A dor deles era sua, mas ele ainda se recusava a deixá-los ir. Uma explosão final de chamas de origem brancas com o dobro do tamanho da construção proibida engolfou o sol artificial, fazendo explodir. Por uma fração de segundo, as profundezas do mar tornaram-se tão brilhantes quanto o dia, a ponto de Kolga se tornar visível até mesmo de Zen, a cidade dos tritões. Então, a escuridão recuperou seu território, e até mesmo o pilar de prata que dividiu as águas durante a tribulação de Lit desapareceu. Sem o sol proibido para alimentá-los, os demônios dependiam apenas do núcleo de Lit para serem alimentados, forçando-a a deixá-los ir. Os demônios das trevas e das chamas se transformaram em feixes de luz que iluminaram Regia por um segundo antes de desaparecerem também. Sentirei falta do poder deles, mas não do sofrimento deles, Lit pensou enquanto se teletransportava para a tocha de luz para se reunir com a equipe de ataque. A fusão dos demônios com seu corpo tornou Lit não apenas capaz de usar o poder deles como se fosse seu, mas também o forçou a compartilhar seu fardo. A experiência estava longe de ser agradável, mas lhe deu mais pistas sobre o que significava ser uma abominação viva e por que ele não conseguia se livrar da visão da morte. Acho que terminamos aqui. Lit disse. A escuridão de Kolga não atrapalhou a visão de vida do desperto. Um mar de olhos brilhantes facilitou a compreensão de quem era inimigo e quem era adversário. Acordado, disse a Lich feminina enquanto olhava para as rachaduras que se espalhavam pela barreira que cercava Kolga. O objetivo era manter as pessoas dentro, não a água fora. Sem a torre seu geyser de mana, a pressão das centenas de milhares de toneladas de água acima da cidade destruiria a barreira em questão de segundos. Capítulo 1256. Despojos de Guerra, Parte 2. O líder do esquadrão alimentou o amuleto do Conselho com mana e vários passos de dobra iluminaram a escuridão. Onde está Solos? Tista e Plória perguntaram em uníssono com uma ligação mental. Larlit projetou em suas mentes o que ele supunha ter acontecido. A torre de Solos se teletransporta para o geyser fora de Regia e chega à cidade a partir daí. Você quer voltar para Zen e contar aos pais de Kalia o que aconteceu com ela? As meninas quebraram o link mental para não chamar a atenção e simplesmente balançaram a cabeça. Tista já sentia o peso da vida que havia tirado. Ela não teve forças para contar aos tritões que Kalia havia morrido 2 vezes. Uma vez nas mãos do Kolgan e a segunda nas suas. Lit sentiu a força vital que fortalecia seu corpo escapando novamente, fazendo-se preocupar com o fato de que, enquanto tivesse rachaduras, nem mesmo a magia proibida poderia curar sua condição. O Conselho e toda a Gera se alegraram com a destruição de Kolga, mas o grupo de Lit não desejava ficar lá nem mais um segundo. Eles recusaram o convite para o banquete comemorativo e voltaram para o prédio, encontrando a torre esperando por eles. Por dentro, Solos voltou a ter um núcleo oceano profundo e um corpo energético. Assim como Lit, sua força vital quebrada não conseguiu manter nada que ela ganhou com sua estadia em Kolga e, sem um corpo adequado, até mesmo seu núcleo de mana estava paralisado. As mãos de Menadion estavam no centro da mesa da sala de jantar, ainda livres de marcas e esperando por um novo mestre.
Sinto muito pela sua perda. Glória disse aos outros três. Ela percebeu pela luz negra nos olhos de Lee que a visão da morte estava de volta. Tista estava prestes a chorar pelo trauma de derrubar um aliado com as próprias mãos. Solos, em vez disso, perdeu toda a sua alegria habitual. Mesmo sendo um ser humano apenas por algumas horas, foi o suficiente para se acostumar com todas as sensações que só um corpo humano poderia lhe proporcionar. Ela não pôde deixar de sentir como se uma maldição a tivesse transformado em uma marionete depois que ela finalmente se tornou uma garota de verdade. Obrigado. Todos disseram em uníssono. Onde está o cristal e por que você não imprimiu as mãos? Lit não desejava compartilhar sua última descoberta sobre si mesmo, mesmo com Solos. Ambos tinham o seu respectivo fardo e, ao partilhá-lo, apenas duplicariam o seu sofrimento. Solos teve dificuldade em aceitar quanto sangue foi derramado por causa de seu legado e ainda assim não foi nada comparado ao que aconteceria se a existência das mãos fosse revelada, muito menos a da torre. Os dois artefatos juntos foram suficientes para desencadear todas as guerras mundiais que Mughar felizmente evitou até aquele momento. Quanto a Lit, conhecer e perder Caro novamente o machucou profundamente. A descoberta de ser uma espécie de Drácula interdimensional apenas tornou seu fardo mais pesado. O cristal está armazenado com segurança nas minas da torre. Solos respondeu. Estou curioso para ver se pode evoluir ainda mais e, caso não, quais são os seus efeitos sobre os cristais mais fracos. Ela mostrou-lhes uma projeção do porão, onde o olho de Kolga incrustado na parede espalhava veias brancas. Já lapidado, em teoria o cristal branco não poderia crescer, mas eles não tinham ideia de quais eram os limites da torre ou como se comportavam as gemas brancas. Além disso, não imprimi as mãos de Menadion porque seria inútil. Com base no que Tista e Glória ouviram em Kolga, as mãos são uma muleta para um mago sem torre e toda a minha análise parece confirmar isso. Seu núcleo de poder é apenas uma versão simplificada do meu. Não há nada que as mãos possam fazer que a torre provavelmente não seja capaz de fazer melhor. Solos disse. Tem certeza? Tista perguntou. Os Kolgan disseram que planejavam expandir seu império de geyser em geyser. Com certeza. Solos assentiu. Deve ter sido propaganda para manter o moral alto. Quero dizer, Lit e eu viajamos muito e os geysers de mana não são tão comuns. As mãos não podem controlar a energia mundial a tal distância. Além disso, meu confronto com o rei de Kolga provou que a torre é superior a todas as outras obras da mamãe em termos de design. Isso prova que mesmo em sua ingenuidade, minha mãe nunca teria criado algo que pudesse ser usado contra ela ou contra mim. Posso estar errado, mas a única maneira de ter certeza seria imprimir as mãos e não vou fazer isso. Faça isso. Não quero adicionar mais nenhum fardo aos meus e, se estiver certo, eles não apenas seriam inúteis para Lit e eu, mas as mãos também seriam seladas para sempre, pois é a única maneira de entregá-los a alguém exigiria que eu morresse. Solos guardou as mãos dentro de seu bolso, não querendo mais vê-las. Tista caminhou até a porta de seu quarto, agarrando-se à maçaneta como se fosse uma tábua de salvação antes de perguntar. Quando você acha que podemos ir embora? Não me importo mais em ver Gera ou aprender a lutar. Só quero ir para casa por um momento. O metal frio e liso a lembrou da pele de Kalia no momento anterior à decapitação de Tista, fazendo-a estremecer. Em breve. Não me importo se aprendi minha lição, provei minha sabedoria ou realizei o que deveria ter feito vindo aqui ou não. Estou farto deste lugar. Lit foi para seu quarto e bateu a porta atrás dele. Os outros seguiram seu exemplo, mas com mais graça. Ele nem sequer olhou para o cristal branco, nem compartilhou nada com Solos. O que quer que tenha acontecido lá, deve ter sido enorme. Glória ficou parada sozinha na sala de jantar, pensando no que fazer. 3 pessoas precisavam de ajuda, mas só havia uma dela. Você se importa se eu entrar? Glória perguntou enquanto batia levemente na porta que se abriu sozinha. Você precisa de algo? Lit sentou-se na cama com um olhar vazio no rosto e nas mãos.
A bainha da lâmina raramente foi tão grossa e Glória podia jurar que podia ouvir Var cantarolando de alegria como uma criança depois de sua festa de aniversário. Mesmo sendo uma das obras de seu pai, a lâmina furiosa sempre a assustava. Não. Eu só queria saber se você precisa de alguém para conversar ou se gostaria apenas de alguma companhia. Apesar de tudo o que aconteceu entre eles após seu despertar, Glória ainda sentia que nenhum vínculo que ela compartilhava com seus companheiros era tão profundo quanto o que ela tinha com Lit. Solos era um mistério para os outros tanto quanto ela para si mesma, enquanto Tista teve que aprender a andar com os próprios pés. Lit, por outro lado, não se incomodou com os horrores de Kolga e com o destino de Kalya. No entanto, lá estava ele agora, tão abalado quanto Tista. Continua no próximo vídeo.